Boa noite, ouvintes e telespectadores, da 98 FM, mais um episódio do nosso podcast Travessia, com mais um assunto interessantíssimo, como sempre tem sido, e eu tendo a honra de receber um convidado aqui especialíssimo, como também sempre tem sido. Mas eu vou começar como eu sempre começo, que é um pequeno texto, que esse vai ser um dos menores que eu fiz, diga-se de passagem, porque é um assunto que eu não tenho tanta, eu não vou dizer bobagem aqui, diante de uma sumidade que está diante de mim aqui Vixe. com relação ao assunto. Mas vamos lá. Rio Grande do Norte, a esquina do continente, o lugar nas Américas mais próximo da Europa e da África. Segunda Guerra Mundial eclode e o nosso estado passa a ser lugar estratégico para os aliados no combate à praga do nazismo. Quem diria que se o fato de uma que quem diria de fato que uma guerra colocaria a nossa capital natal diante de um universo tão grande, de tão grandes mudanças, né. E é sobre esse fato histórico, mas não só sobre o fato histórico, nós vamos também, já estou dando um spoiler aqui, a gente vai tratar de algo maior em termos da questão de guerras, é sobre esse fato histórico que mudou todo o curso de Natal que iremos falar hoje. A guerra que destrói terminou por construir um legado no nosso estado. Irônico, mas absolutamente verdadeiro, como bem veremos. E aí eu quero falar aqui agora sobre o nosso convidado que está me dando a honra. Ele já é tão conhecido, já fez palestras, já é bastante conhecido, e eu sempre tive vontade de trazê-lo aqui. Ele estou bem feliz porque ele aceitou o convite e estamos aqui nesse episódio de hoje. Professor Henrique Lucena, historiador, professor, pesquisador, escritor, produtor de material didático, mestre em História pela UFRN, sócio efetivo do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, com 30 mais de 30.000 seguidores aí nas plataformas digitais, e ele me disse agora que também já está fazendo também, me parece, uma nova especialização, uma nova pós, não sei, ele vai falar sobre isso também. Professor Henrique, um prazer enorme recebê-lo e agradeço demais a sua vinda aqui, porque é um assunto que é muito interessante. Eu tinha muita vontade de trazer para o nosso podcast. Com você, suas primeiras palavras, meu amigo. Eu fico muito feliz, muito agradecido, não só pelo reconhecimento, mas também com a oportunidade, né? Porque quanto mais falemos sobre a nossa cidade, falemos sobre o nosso estado, sobre a nossa história, maior será a identidade e também a valorização que a gente precisa ter, né, sobre as nossas raízes, as nossas constituições culturais, estéticas, intelectuais, e o tema nos permite ter inúmeros desdobramentos. Sobre essa questão desses novos rumos da minha carreira, porque eu estou fazendo um doutorado também na UFRN em Ah, um ciência da doutorado. informação. Olha aí. É. E como a ciência da informação hoje é importante, linkando com as diversas áreas do conhecimento humano, inclusive com as ciências humanas, com a história, como os pensadores, os intelectuais da área, eles podem dialogar com a história, como podem Com dialogar certeza. com aquilo que a gente tenta produzir aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. Eu costumo dizer que o grande problema da nossa cidade, do nosso estado, é que nós não nos conhecemos. E se um dia nos conhecemos, nos perdemos nessa travessia que agora a gente tem que colocar nos rumos de qualquer maneira. Que maravilha, já começou dando uma aula aqui, porque é interessante, que é exatamente o que eu penso. A gente parece que não tem uma é como que a gente não tem uma coisa tão específica, cultural tão específica, que a gente traga isso para sei lá, para referenciar o nosso estado em particular, né. Eu sinto alguma coisa sobre isso, eu não sei se foi isso que você quis dizer. Mas assim, essa identidade eu sinto falta realmente. Essa identidade eu sinto falta, se é como você disse, se nós tivemos algum tempo, eu acho que isso foi perdido aí, e É, é eu complicado. entendo É sem que nos conhecermos mesmo. Natal é uma coisa, o Rio Grande do É Norte outro. é outra coisa. É. Diga, E fale sobre isso. é porque Achei interessante. o nível de complexidade que se estuda Brasil, que as pessoas ignoram, é mais ou menos assim, se for em nível de Brasil, um cientista político, ele tem dificuldade de descrever,
por que que o Brasil virou um estado nacional e Uhum. como ele se mantém como estado nacional. Por vários motivos. Quando a gente olha o Rio Grande do Norte, não é muito diferente. Já tivemos subordinados a Pernambuco, já tivemos Isso. subordinados, de certa maneira, à Bahia, já tivemos subordinados em uma conjuntura jurídica a Paraíba, né, Uhum. e o Rio Grande do Norte foi sendo esfacelado com o passar do tempo no sentido do seu território, que durante o período colonial foi um dos maiores que se tinha. E hoje, enquanto república, nós somos um dos menores Dos menores, estados. verdade. Quando lidamos com a cidade do Natal, Natal é capital por quê? Se você tem uma cidade como Mossoró, que é muito mais bem localizada estrategicamente para comércio e do ponto de vista da interiorização do estado, do que Hum, Natal. Você sei. tem uma cidade como Caicó, que tem uma relação também geográfica significativa. Natal é uma cidade construída em cima de dunas, É, com o rio Salobro, que é. dá de água do Potengi nunca se tirou 1 miligrama para se beber. As pessoas às vezes acham que o rio Potengi, pelo fato de um dia ter sido efetivamente poluído, que hoje nem é tanto mais como já foi Uhum. na década de 90. Então, não se consome água dele por causa disso. Não, é porque ele é um rio salobro que serpenteia a cidade. Hum, Do outro lado, nós temos dunas. é verdade. Do outro lado, mais dunas. E Natal é uma cidade comprimida É. entre Ceará-Mirim, entre Macaíba, Parnamirim, né, Parnamirim, e isso. as pessoas não conseguem perceber. É por isso que o Rio Grande do Norte tem, por incrível que pareça, que as pessoas acham que isso é apenas uma maneira de falar, não é, 3 capitais. Claro que legalmente, juridicamente, politicamente, não. Natal é a capital do estado do Rio Grande do Norte. Mas a força política de Caicó, do Seridó, e a força política do Oeste, na figura de Mossoró, é Mossoró. tão grande É. que as elites que compuseram a República e transformaram Natal efetivamente na capital do estado tiveram que ceder, de alguma forma, para que Caicó, o Seridó, não necessariamente Caicó, Uhum. tivesse sua identidade preservada, porque ela é uma identidade, é um micro-universo, é um Hum, microcosmo da cultura estadual, é da cultura verdade. do Rio Grande do Norte, da cultura nordestina, É. se é que a gente pode falar de uma cultura nordestina, que eu tenho muitas reservas a esse conceito de Nordeste, É, como também a Mossoró. é, Tanto é que se formos a essas cidades, a essas regiões, vamos perceber pessoas de comportamentos é diferentes, verdade. arquiteturas diferentes, Diferentes. maneiras Verdade. de lidar com o espaço, com o próprio corpo diferentes. É verdade. Isso é o Brasil, Isso é o que se Brasil. faz no Rio Grande do Norte, que Ah, se que faz em maravilha Natal, esse paralelo que você fez, né. muito interessante, É, eu nunca tinha pensado pois assim, pois mas é é. interessante. Aliás, isso aqui é para a gente traz pessoas que nos façam pensar, refletir, pensar, aprender, Que enfim, bom que eu não tô isso aqui é um espaço para isso mesmo. Mas vamos para o nosso tema aqui, que é a Segunda Guerra Mundial. O Rio Grande do Norte, ele foi em razão, creio eu que aí você vai me dizer se eu não estou enganada, em razão da sua localização, e em razão também de fazer parte do grupo dos aliados, né, e tudo mais, eu vou deixar isso com você, porque senão eu vou dizer bobagem aqui, eu não, não de quero maneira dizer. nenhuma. Mas assim, ele acho que ele foi importantíssimo, né, e isso trouxe para nós um protagonismo em algumas coisas, me parece, né. De certa maneira, sim. O problema é o desdobramento posterior, Disso. né. Sim, Claro, se o isso. desdobramento é posterior, mas, quais Hum, são as consequências posteriores disso, hum, quais de como isso foi aproveitado ou não foi aproveitado pelo Estado, pelas elites do período, uhum, econômicas e intelectuais. O Rio Grande do Norte, por estar na esquina do continente, ele é importante desde o período pré-histórico, né. O povoamento do continente da América do Sul, uhum, ele se deu em parte pelo Rio Grande do Norte. Nós é que não sabemos, porque nós não estudamos arqueologia no estado do Rio Grande do Norte, é verdade. quando é necessário. Não é arqueologia apenas da pré-história, é arqueologia histórica associada aos nossos monumentos. Quantas vezes se teve uma escavação arqueológica na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, na Cidade Alta? Nenhuma. Nenhuma vez. E a gente sabe que ali é um cemitério. Nós sabemos que não é só a igreja. É Existem nos verdade. arredores da própria igreja. Foi feito um levantamento sobre isso?
Quando se fez o calçamento da Avenida João Pessoa, se encontrou vestígios arqueológicos coloniais, mas rapidamente se preocuparam para não causar reclamações ou prejuízos, a fecharem logo e não deram continuidade aos estudos do que foi encontrado. Eu me lembro que quando eu fazia universidade, um cano de esgoto estourou na Ribeira e foi encontrado de moedas do Império a miçangas portuguesas do século XVII. Onde elas Nossa, estão? pois é. O que aconteceu? E É, rapidamente se fechou novamente e não. Então, Natal é uma cidade de 400 anos. O Rio é, Grande do Norte tem verdade. milhares de anos de povoamento. Hum, Antes das populações indígenas, nós já tínhamos aqui o que é chamado de paleo-índio, que hum, seria um homem sapiens sapiens pré-histórico que veio da região norte hum. e do Rio Grande do Norte ele adentrou para o interior da América do Sul inteira. Olha, olha, Daí a importância. pois é. Se formos pensar já milhares de anos depois, as populações indígenas Tupi, que são aquelas que estão no litoral, que deram ao nome Hum. Potiguar, É, né, aham. eles vieram da região amazônica e ocuparam o Rio Grande do Norte, expulsando já as populações indígenas Trarairius, que foram para o interior, que hoje a gente chama de sertão. São Hum, indígenas completamente diferentes, é, etnicamente, linguisticamente. aham. Uns são caçadores-coletores, os outros já eram povos pré-agrícolas, ou para outros já Uhum, agrícolas. uhum. Se formos para o período colonial, com a chegada dos europeus, o Rio Grande do Norte foi escolhido mais uma vez por ser o ponto mais próximo da África e da Europa. Sim, Natal vai ser construído com esse intuito para garantir, garantia né, a a segurança do segurança. Império Português na Exato. região norte. É. E perceba que isso também é muitas vezes ignorado, que Belém, ela vai ser fundada por tropas portuguesas que saem daqui. Daqui. É por isso que no hino do Rio Grande do Norte tem, né, que vais fundar cidades longínquas, distantes, e a gente não Não sabe sabe, que é não sabe daqui mesmo, que é. parte isso, sai do Forte dos Reis Magos, entrando via Macaíba, que seria Macaíba Uhum. hoje, e vão para a região norte. Então tudo isso faz da gente o local que foi escolhido pelos norte-americanos para ter a maior base aeronaval, a maior base aeronaval fora Uhum. dos Estados Unidos, que a segunda era Pois Pearl é, Harbor, a Pearl Harbor. maior, só que é no É, território americano, que é é, Havaí. exatamente, no Havaí, é. Então, é o 50º estado, né, deles. É, que fez com que os Estados Unidos entrassem definitivamente, né. É. Aquela, O né, ataque a ataque, Pearl né, a Harbor, Pearl né, Harbor, é. que até hoje é questionado, que as pessoas vêm com teorias da conspiração, É. né, que os Estados se deixou ou não ser atacado para mudar a opinião pública, Pra poder entrarem na guerra, porque entrarem o na guerra. avanço nazista já era uma ameaça Já, aos de Estados fato, Unidos naquele já era de momento. fato, já Mas uma coisa que a gente não sabe é que os americanos, mais uma vez, alimentaram a Segunda Guerra Mundial como eles sim, alimentaram a Primeira Guerra. sim, Né, sim, a ideia do liberalismo pleno, que eu posso vender meus armamentos para quem eu quero, como eu quero. é. Por que que a Primeira Guerra durou tantos anos? 4 anos, em uma indústria bélica já com uma técnica de destruição em massa? Porque foi alimentada por fora. A Europa se suicidou na Primeira Guerra Uhum. com, digamos que, um incentivo estadunidense do comprar armamento. A economia americana chegou a crescer 300% em um Sim. único ano, Esse é sempre o foco, né. né, é Exato. sempre o Quando foco. chegamos na Segunda Guerra Mundial, a ideia dos Estados Unidos dizerem: "Não vou me envolver em nada", fez com que o nazismo ganhasse espaço. E o segundo país Territórios, isso. com maior presença nazista fora da Europa era nos Estados Unidos. E as pessoas também ignoram esse fato, né. Hum, Não o partido nazista em si, mas simpatizantes do partido nazista. E o que eu estou dizendo não é fruto de grandes pesquisas, isso hum, está posto já em livros didáticos, paradidáticos, livros acadêmicos, não é uma coisa que é, hoje a gente esteja discutindo aqui, que seja inovador, que a gente esteja é uma trazendo, grande descoberta, já está entende? posto, né. Pois é, É, mas é, as pessoas não leem, ou é. não se interessam, Uhum. ou
fazendo agora os ares de ciência da informação, ou a informação ela não chega, e não chega por quê? É, À população. é, Então é por isso que os Estados Unidos acabam escolhendo o Rio Grande do Norte e sim. Natal como essa base Hum, binacional, que hum, também é importante que se diga isso, que sempre fica aquela apologia muito grande aos Estados Unidos, mas a base Parnamirim Field, Parnamirim Field, é. ela era binacional. Hum, E daí os questionamentos do presidente Trump até hoje, porque a validade era até o início dos anos 2000. hum, E aí o acordo acabou sendo engavetado na realidade. Mas legalmente, o que nós chamamos de Parnamirim hoje, parte seria um ponto estratégico militar de presença permanente norte-americana na América do Sul, em Natal e no Rio Grande do Norte. O governo Vargas aqui depois que não gostou muito da ideia de manter essa perspectiva. E o governo americano, já exaurido com a guerra, não foi atrás. não veio atrás, É, mas os questionamentos de Trump acabam nos deixando em 2026 sempre preocupados, sempre, na sempre. minha Qualquer opinião. questionamento de Trump me preocupa, É verdade. diga-se de passagem. Eh mas assim, quando a segunda quando foi instalada essa base, o Parnamirim né, Parnamirim Field, e a base naval também, né, porque eram as 2, né, É, que aí ela assim, o que foi o primeiro impacto, assim, eu tô querendo entrar já em outras coisas, eu vou adiantar um pouco essa questão histórica, que eu acho importante, mas eu acho que é importante também retratar da outra linha. Eh o que o que realmente, eh, o que realmente funcionou, que teve algum grande êxito em razão dessa base estar aqui, com relação à guerra, algum fato que tenha sido, essencial essa base estar montada aqui para esse desmonte da vamos dizer assim, do da máquina nazismo, nazista. Ah, exatamente. Alguma coisa especial que é, valeu a pena e veja bem, a guerra muda a partir do momento que os Estados Unidos começa a mandar soldados, enviar soldados para o front, para a frente de batalha do sim. norte da África, que é onde tinha o petróleo, é onde estava o Egito, a Argélia, É, Tunísia, e é. quase tudo isso já estava sob o domínio de uma divisão especializada alemã chamada Afrika Korps, que é uma Hum, divisão especializada em deserto, em sim. que inclusive que seus equipamentos militares, em parte, foram desenvolvidos pela Volkswagen, que Hum. em alemão significaria carro do povo, Carro do povo, certo. Volkswagen. E a, a tecnologia do Fusca é uma tecnologia refrigeração a ar, não a água, porque ela foi desenvolvida pelos alemães para invadir, antes da guerra mesmo, as regiões desérticas africanas ou semidesérticas. Então, havia necessidade dos Estados Unidos e da Inglaterra recuperarem ou terem acesso direto ao norte da África. E é Natal que consegue manter o fluxo de tropas e o fluxo de mantimentos para o norte e nordeste africano. E aí a guerra, que sempre está muito percebida no front europeu, com a Sim. Normandia, com o Sim, norte sim, sim. da França, acaba ficando um pouco à parte. E olhe que essas tropas enfrentaram um dos melhores generais alemães, porque ele não era do partido nazista, foi o general Rommel. Roma. Ele é um estrategista dos mais brilhantes. E a gente não pode deixar de negar a genialidade alemã em Não, tudo que eles fizeram sem dúvida nenhuma. no último século, nos últimos 2 séculos, do É, século XIX para é cá, né, indiscutível, na é. ciência, na guerra, infelizmente ou não, aí Uhum, é o entendimento de cada um, uhum. mas, a presença deles em Natal foi fundamental por isso, é por isso que é chamado de trampolim Da vitória. da vitória. É. Que foi um nome dado por um jornalista do Rio de Janeiro que esteve visitando, numa matéria que ele escreve, o Parnamirim Field, Hum, e aí ele chama de Trampolim da Vitória, que hoje a gente Parnamirim se apropria do nome, claro, com todo uhum. o direito disso, mas era Natal, porque Parnamirim não existia.
Exato. Parnamirim nasce na década de 50, 48, É, e é. enquanto era tudo natal. Aquelas terras pertenciam a Manuel Machado, o Hã. esposo de Amélia Machado, né, fatidicamente conhecida como a A viúva viúva Machado, com Machado, toda é. a misoginia que o É, termo acaba nos trazendo, é nos verdade. remetendo de análise e de reflexão também. Uhum, Mas, de qualquer maneira, o trampolim da vitória era Natal. E o uhum. trampolim, porque é do Rio Potengi, da rampa, nós, nós, os americanos e o exército brasileiro, né, contribui também com isso, a aeronáutica brasileira criada naquele momento de 42, 1942, contribui com a derrota alemã no norte da África, e essa parte do mar Mediterrâneo, acesso à agricultura, mantimentos, que o norte da África é muito importante por causa Sim. disso, a produção Uhum, de cereais, produção de uhum. petróleo. De novo Então, petróleo? de petróleo, os Estados Unidos vão, né, Sim, se sim. apropriar disso, e a Inglaterra, que era uma necessidade da guerra, que É, é um dos é, motivos também da Alemanha nazista ter se é. apropriado Sim. desse território que antes pertencia à Inglaterra e à França. É. Né? A gente está falando de Egito, Marrocos, Tunísia, mas a gente não pode esquecer que esses países, eles existiam em nome, mas eles estavam já sob o domínio franco-britânico desde o século XVIII, século XIX. Eles também não tinham independência. Eles É. estavam sob o jugo, Sob o jugo, é. anglo-francês, e não era fácil. A gente acha que a riqueza da Europa, bela, maravilhosa, que não deixa de ser, mas ela tem um outro lado também. Tem, tem. E a gente não pode A esquecer que que custo, né? tudo que está no Museu do Louvre, que É, está na The Gallery of Art em Londres, é, e a gente às vezes não mede é. a A que custos custos aquela horríveis, é. riqueza que A existia e riqueza, existe, um custo exatamente, né, de quem. exatamente. Mas, enfim, a grande importância do Natal foi essa, o trampolim da vitória no sentido literal da palavra. Tanto é que Uhum, Natal foi citada 2 vezes sim. pelo presidente Roosevelt no próprio Congresso americano como uma cidade de importância, de relevância para a manutenção do domínio norte-americano. Olha, e ele esteve, né, aqui junto com Vargas. Vargas, né, É, aquela foto né, histórica. histórica no jipe, né, Exato, no lá jipe, no naqueles arcos que até hoje são nos preservados arcos, na rampa. chama, acho que é uma coisa interessante, Natal naquela época tinha 50, em torno de 55.000 É, habitantes, e recebeu exatamente. um contingente de 10.000, É, em olha só, torno de 10.000. mas são 10, é uma coisa também que tem que ser dita, são É, 10.000 em cerca de 10.000 soldados. E soldados. aqueles que construíram a BR-101, que era o Pois caminho entre a é. rampa Ou e Parnamirim seja, Field. muito mais. 6.000 trabalhadores trabalhando dez 24 mil horas. soldados. É, Você imagine uma cidade com 55.000 é, habitantes, de repente, aí vem uma cultura completamente diferente, se instala. Esse impacto, é. como é que foi isso, Nós assim? temos 2 caminhos, né, temos O 2 bom e o ruim. travessias. O impacto bom e o Pois ruim. é, são 2 travessias que a gente pode É, fazer é. hoje nesse parâmetro. A primeira é que gerou muita riqueza, Uhum. gerou um impacto comercial que forjou várias fortunas que existem Até até hoje, hoje e que é se verdade. propagaram pelo país, Uhum. né, não ficaram restritas a Natal. Sim. Tivemos um impacto cultural complicado, principalmente para as populações mais pobres, porque o ritmo da cidade do Natal era um ritmo anticapitalista, era o Sim. ritmo da maré, era um ritmo da maior parte da cidade sem eletricidade ou água potável, Uhum. ou saneamento, que foi uma das grandes obras que os americanos vão ter que fazer, para que as suas Saneamento, né? tropas tenham que ficar aqui com É. abastecimento de água Asfalto, eu acho potável, também, né, me né. parece, asfalto. Sim, é muito interessante, quando fizeram a última duplicação da BR-101, É. na altura da cidade satélite, o asfalto foi completamente arrancado, mas ainda era ali da Carajás, eu acho, é Carajás? Não, como é? Leroy Merlin. Leroy Merlin, é. Aquele asfalto que passava na frente da Leroy ainda era o original. Sério? Que Mas, coisa, é. não que eu seja historiador que queira guardar pedaços de De as asfalto, mas bem que podiam ter guardado um pedacinho, ter Pois é, colocado no histórica, museu,
e cobrado Exatamente. ali R$ 1 e dito aos americanos: "Ei, venham para cá, conhecer a cidade, o asfalto que vocês fizeram em Vocês fizeram. 1943". É, em plena guerra, Mas Segunda viu como Guerra. Natal é difícil? É difícil, Natal é Como é difícil. complicado? Natal não absorve essas coisas, é Pois impressionante. é, Não mesmo que não isso tem jeito. custe uma renda, Mesmo, emprego, mesmo, mesmo, exatamente, é isso que eu fico boba, eu não é é complexo. impressionante, é complexo. Se Eu fosse acho Mossoró, tinha feito, pois é, eles têm entende? muito Ah, mais essa capacidade de identificação, de se é, identificar, de buscar essa identificação, sim. muito mais. Veja O seridó também, gente. o Seridó também, O Natal é sem meio que dúvidas. fica no limbo, né. É. É uma coisa que Observe meio que quantos museus de Natal tem, quantos funcionam efetivamente. pois é, Quantos foram reformados uma, 2, 3, 4, é 5 vezes impressionante, e não é. funcionam ou não conseguem continuar funcionando. Pois é. Eu já fui à rampa desde que ela foi inaugurada 6 vezes. Hum, Das 6 vezes, 3 vezes eu fui com aluno. Uma vez fui sozinho, 2 vezes fui com meu filho. O ar-condicionado só funcionava uma vez, que foi a primeira vez que eu fui. Depois disso ela não funcionou mais. pois é, O pois é, ar-condicionado. pois é. Do salão todo, da rampa, já que a gente tá falando de Segunda Guerra Mundial, do salão inteiro principal, que haviam 3 exposições, 4 exposições quando eu fui, hoje só resta uma. Pois é, 2, não vamos ser injustos. é, 2. E os mediadores, quem recebe as pessoas. pois é. E quando a gente chega lá e encontra falhas nessa mediação, Ah, nessa eu já passei por narrativa, isso. e você não pode corrigir porque fica deselegante, Exato. mas ao mesmo tempo, as pessoas que estão lá, até que ponto têm culpa É, se não houve um treinamento, se exatamente. não houve uma observação. Então, essa impactação da cidade do Natal, do ponto de vista do pobre, foi difícil. Porque houve um aumento dos aluguéis, houve uma escassez de alimento que é negada até um dia desse, mas na minha dissertação, no mestrado, teve uma parte que eu tive que estudar especificamente isso. Hum, E se você pegasse os recortes de jornal da própria época, hum, você verifica nos jornais, isso do Diário de Natal à República, sim. do período, a escassez de alimento. Pois é, ninguém fala nisso. Não, é como se Ninguém se tudo fala não. fosse O que se maravilhoso. fala é a parte nossa, trouxeram para cá o primeiro no Brasil que se viu chicletes. É, É. e daí? E daí? Aí que O jeans, jeans, o e daí? jeans, e daí? A A Coca-Cola, e Coca-Cola, e daí? daí? Porque a fábrica do chiclete não veio. É, A fábrica da Coca-Cola veio e foi embora foi embora, só depois. só abasteceu Só durante abasteceu lá. Né? exatamente, é. Eu me lembro do biscoito de champanhe, que chegou aqui também na Segunda Guerra, leite Foi? Ah, condensado. foi o É, o biscoito de biscoito de champanhe? champanhe. Olha, É muito legal você estudar pela hemeroteca, estudar pelos jornais antigos. é, né? Você desperta coisas do cotidiano das pessoas, das crônicas, das notícias de É, jornais, é, do comportamento das pessoas, é, né? é Que você verdade. fica impressionado. É, E parece que tudo isso que está à mão, quem fala parece que não pesquisa. Não tem o trabalho de olhar, é. de ver o que é que as pessoas estão dizendo no jornal, Uhum. na própria década de 40, 42. O que é que acontece? Em 43, o que é que acontece? Natal, como o Brasil, Hum, era um país e era uma cidade que a predominância eram de integralistas. hum. Eram de indivíduos que estavam muito mais tendenciosos ao fascismo do que a democracia propriamente dita. E entendemos, no sentido enquanto historiador, que na década de 30, como você vai querer uma doutrina como a socialista, que estava ligada à reforma agrária, em um mundo altamente aristocrático, de terras, que até os nossos Os comerciantes tinham. senhores, é. Como é que você quer que a Natal da década de 40 comungasse com o socialismo quando a presença da Igreja Católica e protestante era intensa, protestante e presbiteriana. Rigi Nós temos uma das primeiras, rigidez, né, né, da igrejas presbitério protestantes presbiteriana. presbiterianas do Nordeste. A igreja presbiteriana que hoje é construída ao lado da prefeitura do Natal, ela é ainda do final do Império, do início da República. Olha, E é formada por intelectuais. Ela não veio simplesmente, não. Ela tem toda uma reflexão
sobre o que é o tradicionalismo. Como, então, uma cidade naquele É momento que estava impossível, é. tendo protestantes de um lado, católicos de outro lado, adotar algo que fosse ateu, que fosse contra a igreja, É, que fosse contra o discurso religioso. pois Então, é. nesse aspecto, é entendível. E aí, de repente, o nosso presidente da República, que muita gente coloca como fascista, né, Getúlio Vargas, que não é bem fascista. Que o fascismo, para ser fascismo academicamente, ele tem que ter uma série de elementos, de pilares. Se você disser que ele era similar ao fascismo, tudo bem. Mas dizer que era fascista, como dizem, É, é complicado, é. academicamente. E é essa falta de preocupação de dar nomenclatura às coisas que torna o nosso país hoje tão bipolarizado e que torna o nosso país hoje tão radical, Exato, né, infelizmente. de ambos os lados. É. Então, de repente, o presidente da República, que flertava com o fascismo, que mandava cartas para Hitler, É, mandava cartas entregou para Olga Vargas Benário, né. e entregou ao Olga Gobernário, Benário grávida, né. né, de Júlio Exato. Prestes, Júlio foi, Prestes, é. né, um ato de uma Terrível, horrendo, barbárie horrendo. Ela grávida. consciente, 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 porque consciente. aquilo não foi para apenas Luiz Carlos Prestes, que é inimigo político de Vargas desde que eles eram jovens, porque ambos foram tenentistas, ambos são gaúchos, É, ninguém lembra disso. A inimizade de Prestes com Carlos, com Getúlio vem de Vargas, longe, vem desde a infância adolescente. de sua política, em ambos. Vem desde a década de 20 e 30. Mas aquilo foi um ato contra Prestes, mas também foi um ato de demonstrar o que ele, Vargas, era capaz de fazer com qualquer inimigo político. É, é E as verdade. pessoas Foi não um pensam nesse. recado, Foi um né. Foi um recado, recado né? cruel. E aí, de É. repente, nós nos aliamos aos americanos Uhum. e entramos em uma guerra contra o Exatamente. nazifascismo. É. Daí o departamento de Nazifascismo. imprensa e propaganda de Mussolini Vargas, e Hitler. É, exato. é. Daí o departamento de imprensa e propaganda ter tido tanto trabalho de mudar a opinião pública brasileira para que o brasileiro entendesse que agora nós estávamos do lado dos Estados Unidos, lutando contra aqueles que durante décadas foram É elogiados. elogiados, era Vargas elogiou, olha como é cruel. Vargas disse em discurso aqui em Natal que Hitler era o maior estadista do século XX. Aí, de de repente, né, repente, em meu questão de Deus. poucos anos, É. lá na Praça do Relógio, no Alecrim. Ah, Lá olha, na Praça Gentil na Ferreira. Gentil Ferreira, isso. Vargas, em discurso, disse, né, Maior isso, que era o estadista. maior estadista do século XX. E Meu poucos Deus. anos depois, a gente entrar em guerra contra os nazistas e os E os fascistas, fascistas, é. né? E aí eu falei em cinema antes, na conversa anterior, e eu me lembrei aqui, o Grande Ditador, né, o filme de Sim, de aquela cena Charles Chaplin. de Chaplin, aquela cena em que o Henkel, né, que é o Hitler, né, Sim, sim. ele e Mussolini, o que é Mussolini, O que né, seria ele Mussolini. seria Mussolini e que seria em 2 cadeiras, cada um levantando a cadeira para passar na frente do outro, subir da cadeira. Um fala e ele vê que a cadeira está mais baixa que o outro, aí ele vai e sobe a cadeira e tudo. É É, genial, aquela genial cena de aquilo ali. Chaplin brincando Genial. com o globo, Aquilo, mas meu pra mim Deus, hoje, pode ser que a gente seja mal interpretado, quer dizer, eu seja mal interpretado, mas pra mim hoje aquela cena, poderia ser Trump, se não fosse Chaplin seria Trump. fazendo de Hitler, seria de Trump É, facilmente. facilmente. Eu já tenho E as isso na pessoas minha não cabeça. percebem isso. Eu já vi isso, eu já disse isso. Pode ficar muito à vontade, porque eu já disse isso em vários locais. Eu di É a mesma coisa, é Eu tenho aquela muito medo dele. brincadeira. Eu morro de É. medo dele. Eu morro de medo dele. E as pessoas apoiando as atitudes dele hoje, é o mesmo caminho que um dia apoiaram as ações de De Hitler, Hitler no início, silenciosamente silenciosamente. ocupando a Europa. Exatamente. Olha, eu fui eu come aquele livro, eh, Como as Democracias Morrem. Morrem, Ah, você leu aquele li livro? eu olha, Espetacular. eu vou lhe dizer uma coisa, eu li, mas eu terminei tão Tensa. É apavorada, isso mesmo, é. porque se você pegar aquele livro e você É, começar a ler é. o que tem ali, você vê o espelho do que tá. As subserviências, Exato, tudo exato. é igual à idolatria, É.
a entrega de É, graça, é impressionante, é igual. Aí eu pego uma foto de Hitler com criancinhas num carro, aí você é, vê outras, né, é. aí a religião, a entrada da religião, o A uso apropriação da a religião para a política. apropriação da É, religião pela política é igual, é, gente. é É sim. um mo as pessoas têm que entender que essas coisas não começam num boom, É, não não. é de uma hora para outra. Não é, E elas olhe começam silenciosamente, exato. lentamente e por falta de conhecimento, as Ou pessoas é, não conhecem eu às ou vezes, sabe, ou não alguns querem, pois ou é, não querem, porque sabe, não há é alguns possível. momentos que eu temo muito, porque líderes políticos que nós temos, que são extremamente carismáticos ao público deles, Sim. eles ou não percebem, ou são ingênuos, ou estão Não, fazendo de eu propósito. acho que existem 3 fa na minha opinião, são 3 fatores. Em algumas situações é ignorância, em outras situações é oportunismo, Sim. e em outras situações é porque eu quero até dizer mesmo, maldade mesmo, porque sinceramente, porque não é possível. Eu acho. Era isso que parece que o ser humano que ele tem é muito díspare, né, parece que é muito oposto. É, Há é. horas que a humanidade, a ideia de ser humano mesmo, no sentido hoje moderno, de o que é ser humano, mas ao mesmo tempo também é capaz de fazer o que nós vimos em campos de concentração. Sim, pois é. E não só em campos de concentração, porque aquilo foi repetido silenciosamente. O que o Japão fez na China em 33, 1933, Eu antes da li guerra isso, começar, eu li alguma coisa sobre isso, eu fiquei se eu disser a você que é os moldes dos campos de extermínio alemães foram desenvolvidos a partir das observações de como os japoneses estabeleceram isso na cidade de Nanquim, quando invadiram a China em 1933. pois é. Apenas os alemães aperfeiçoaram, tornaram mais Aperfeiçoar o eficientes em mal, matar. a aperfeiçoar o mal, É é isso mesmo. inacreditável, é É isso mesmo. inacreditável. E agora tem uma É. diferença. Essa diferença que as pessoas parecem que estão, algumas inclusive defendendo, é que agora o alvo não é a Europa, o alvo é a América do Sul. Porque a América Latina já deixou de ser a América Latina desde o século XIX, quando os Estados Unidos promoveram e invadiram todos os países da América Central. Eles Exatamente. foram fragmentados e tirados do México. O México chegou a perder quase 40% de todo o seu território em menos de um século. E sempre o discurso estadunidense é a favor da democracia ou criando inimigos que eles têm que se defender. Como se o México tivesse condições de atacar os Estados Unidos em algum momento da história. É uma brincadeira isso, Entende? né. É, pois Como é. se a Dinamarca, com a Groenlândia, tivesse condições de É, ameaçar os Estados Unidos, quando ele mesmo faz parte da OTAN e ele tem base aeronaval na Groenlândia, e é, dizer que precisa defender o território e por isso tem que ser dele. é. Independente de Maduro ser um ditador ou não, é um presidente eleito. Uhum. O fato dele ter sido sequestrado e levado, e os brasileiros aplaudirem, ou pelo menos alguns brasileiros aplaudirem Parte, isso, né, e ainda compartilharem a ideia de que o nosso também deveria sê-lo, faz eu ter medo. Não é uma questão de direita ou de esquerda, não é. de ser a favor Mas de Lula ou de mas Bolsonaro, mas não é o é presidente mesmo. da República, do É, nosso não é. Qualquer um país, que fosse, qualquer qualquer um que um. fosse. Tanto esse que está por aqui, e como o anterior. Tanto Eu faz. pensaria da mesma forma. Tanto faz. Eu pensaria da mesma E forma também. como a Venezuela hoje está Essa completamente questão da rendida. soberania nacional, isso é muito É. sério, minha E gente. veja que a Venezuela, do ponto de vista de defesa aérea, ela é muito mais sofisticada do que o Brasil. É, Porque o né. brasileiro, ou os brasileiros, que aí também tem que se dizer, depois do governo Sarney, todos os governos, todos os governos, esfacelaram as nossas Forças Armadas, como se as Forças Armadas tivessem sido as únicas responsáveis por um golpe civil-militar em 1964. Todos os Hum, presidentes, todos, sem exceção, hum. cortaram gastos das nossas Forças Armadas. E hoje, o Brasil é um país que tem uma fronteira de milhares de quilômetros Pois é, quadrados, exatamente. segundo maior com reservas de minerais raros, Raros. com outros tipos de minério.
Nosso litoral, Amazônia Azul, que é o nosso litoral, é a maior plataforma marítima do mundo. Já foi questionado, não só pelos Estados Unidos, mas como pela Europa, essa plataforma que a gente tem. E essa plataforma tem petróleo. E ela nos ajudaria a nos defender. E como é a nossa marinha de guerra? Pois é, Como é a nossa aeronáutica? terrível. Como é as nossas forças armadas terrestres? Pois é. Nada disso as pessoas pensam. Não, Porque não o penso. problema não é um presidente, é o nosso Estado, É o nosso nação, estado, é é a a nossa nação, é a soberania, é a nossa soberania. riqueza. Perfeito, E perfeito. parece que as pessoas diluem isso em discursos rápidos, emotivos, emocionais, É, instantâneos, sem se darem conta do que eles estão realmente dizendo e o risco que nós exatamente, o risco corremos. que nós corremos. Nossa, É, eu tô tão aliviada de ver você ver alguém falar do jeito que o temor que eu tenho guardado dentro de mim, que eu, verbalizo em algumas ocasiões, porque é exatamente isso, é inacreditável. E aí aí você vem, essa questão dessas redes sociais, é um sei lá, meu Deus, é um núcleo de desinformação. As pessoas distorcem as coisas. Você sequer hoje tem direito de dar uma opinião baseado em razão, é verdade. em conhecimento e em reflexão. Porque se você disser e porventura for alguma coisa defendida de um lado ou do outro, você é taxado, ou você é um ou você é outro. É. Eu sou indignada com isso, Olha só, porque eu me coloco nessa posição mas e é uma posição que eu não tenho mais como, não dá para é você, complicado é porque complicado eu não demais a gente não pode se isso. posicionar, veja Não só, pode. eu já fui aconselhado inclusive no Instagram, né, por amigos, por colegas, a ter cuidado sobre o que eu digo. E veja bem as situações que eu me coloquei como professor, como historiador e como cidadão, Como pesquisador né. que é. Mas veja só, eu sou garoto Ponta Negra, porque minha infância, minha adolescência foi no conjunto, foi no bairro e foi na praia. E Hum, aí, depois de muitos anos, né, mais localizado aqui entre Ribeira e eu não passo do Midway. Olha como a gente vai se cartografando com o passar do tempo, né. hã, Como eu moro por lá e trabalho pelo lado de lá, o meu limite é o Midway. E um dia eu fui fazer uma gravação com o pessoal de uma TV, de uma série que tem sobre personagens do Rio Grande do Norte, e fui a Ponta Negra gravar. hum, E fiquei triste. Só foi isso. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste quando eu vi a praia, eu não gostei do que fizeram. Eu entendo que a maré também estava avançando, mas eu não gostei. Eu só fiz fazer um vídeo dizendo que eu, Henrique, não havia gostado, que não era mais a Ponta Negra que eu conheci e que eu não via ali, eu não me via mais ali. Eu não via mais as redes de arrasto, eu não vi mais jogar bola, eu não vi mais a gente caminhar na orla porque aquela ruma de pedra que tem inviabiliza isso. E eu só disse isso. eu O que eu imagino, recebi de agressão, eu imagino, de que eu era eu imagino. petista, papagaio da esquerda. Eu me lembro como sou hoje. Isso porque eu normalmente eu não respondo É. esse tipo de comentário. Que eu era comunista, que só podia ser professor de história, que é petista, comunista, Da ateu, UFRN? da UFRN, que a universidade pública não presta. Eu quase levo um pau de um Uber esses dias, Todos nós de universidade né? pública, Não meu Deus presta, do a universidade céu, pública não presta. virou um É. E aí, eu inacreditável, o fui tempo que a agredido gente está assim. vivendo é Aí veja só, inacreditável. quando minha mãe, eu levei minha mãe ao médico, enquanto ela estava na consulta, eu fui ali na Avenida Getúlio Vargas e elogiei aquele quiosque que tá ali na frente daquele edifício Tulipim, né, que nunca foi inaugurado. Não Sim, tem um quiosque ali agora no alto, a vista daquilo ali é excelente, linda, do alto da Getúlio Vargas. E eu sim. elogiei. Rapaz, porque foi uma obra do prefeito da época,
Eu virei de extrema direita, professor de história alienado. Me chamaram de tanta coisa, eu disse: "Espera aí, ou eu sou comunista ateu e não presto, ou eu sou de direita, babão do prefeito e não presto". Mas eu só elogiei a obra porque eu achei que a obra foi massa, bonita, legal, Pois é. interessante. Aí o segundo caso. As praças públicas de Natal históricas, elas não são, vou repetir, não são de autoridade do município, são do Estado. Hum. E o Estado do Rio Grande do Norte, do governo do Estado, recebeu verba do governo Bolsonaro, mas é porque já estava pré-determinado para Uhum, receber. uhum, uhum. E essas praças, elas não funcionam, elas são inauguradas e reinauguradas e continuam sem nenhum tipo de benfeitoria efetiva. Uhum, Fora quando elas são mudadas a uhum. estrutura arquitetônica sem perguntar a um arquiteto ou um historiador quais são os efeitos. E aí eu reclamei. Rapaz, foi outra saraivada agora que eu era babão do governo do estado e não da prefeitura. E como é que eu não sabia que a praça era da prefeitura, porque praça é para ser da cidade, é para ser do município? É, mas as históricas não estão sob a tutela do município, Ah, sim. estão sob a tutela do governo do estado. Então as Uhum. pessoas não sabem, mas agredi. É, E aí você fica. Tem hora que você tem angústia, é. tem hora que você fica apenas preocupado, hora você fica com raiva, e no final das contas o que eu tenho de sentimento é de decepção. Quando junta tudo, o combo é decepção. Porque se eu falo de uma coisa, eu sou de esquerda, se eu falo da outra, eu sou de direita. Pois é. Resolvam pelo menos. Resolvam, escolham o que é que eu sou, Escolha o que é que eu aí. sou. Agora, eu não vou deixar de Agora reclamar. a verdade, como é tem uma história que diz assim, a a a a a ideia é sua, mas a verdade é minha, eu sou Exato, assim, acabou, não tem exato. então assim, mas é isso mesmo, eu acho que a gente está vivendo tempos muito muito complicados, eu espero realmente que sejam ciclos, que isso passe, porque eu estou muito assustada também com tudo isso. Mas é difícil, sabe? Porque Eu estou muito assustada a com isso tudo. gente em 2 Você meses está na falou eleição. você falou agora na questão das guerras, né, que está havendo, né, com relação a essas guerras, esses E as pessoas justificam. justificam Eu justificando guerras, veja só que justificando eh, pela para a democracia, em favor da democracia. porque vai punir um regime tal, mas é de Exato. lá, o regime é de lá. É. Você Olha vai só, matar o regime que já está você disse que a pessoa mata, que faz, que isso e aquilo, aí você entra lá no território para matar também, mas para é. fazer Olha só, entendeu? É estranho quem demais. estuda É uma minimamente, incoerência muito minimamente, grande. entende qual é a política do Estado de Israel. Uhum. Eu não sou. Como é que eu vou defender um grupo como o Hamas, que matou, torturou, Claro que não, estuprou, que claro. invadiu? Quem Mas defende isso? Ninguém como defende. é que você não percebe que o que Israel fez na faixa de Gaza foi uma demolição em massa para tirar os escombros e expandir o território até o mar, e aumentando a faixa de defesa do Estado, mas ao mesmo tempo de especulação imobiliária. Que Uhum. Trump Disse com é um todas dos as grandes letras, proprietários. disse com todas as letras. Ele não uma coisa que ele não faz ele diz. Ele Ele não tá diz, nem ele nem ele nega. não nega, Pois é. ele disse isso É. abertamente. O Líbano, ninguém fala do Líbano. Como a população libanesa está sofrendo. Tá. Quantos milhares de mortos em uma máquina de guerra altamente eficiente contra um Estado que mal tem uma seleção de futebol. Quanto mais É. um exército para defender o território. Mas aí quando a gente fala isso, você é antissemita? É, Não, é. eu não tenho nada contra judeus. Claro que não. Mas eu não posso admitir a ação de um Estado que é necropolítico. E aí as pessoas tomam partido para si. É. Que até hoje eu não sei como alguém, e me perdoe até, sai na rua com a bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Não. No Hum. meu território, a bandeira é brasileira, é É, verde e amarela, e eu exatamente. não abro, e não vou abrir. E eu chego numa multidão e as pessoas lá com a bandeira de Israel, e eu disse: É. o que é que nós temos a ver com o Estado de Israel? E os cristãos, né, com a Eu bandeira de não Israel, eu não entendo entendo. porque que
entregou Jesus, os judeus. Gente, E assim, não é no acreditavam. direito deles, Mas mas tudo eu bem, sou mas cristão católico. pois é, Eu não vou andar com a estrela de Davi. eu não É a questão simbólica pra mim. o juda gente, Nada contra. nada contra Mas também, nada contra. Mas assim, é a questão do conhecimento, eles misturam, é um liquidificador de é, misturas que quem tem um mínimo de conhecimento fica sem é. acreditar. Eu já As fiz pessoas não sabem o que questionamentos. estão fazendo, ponto. Não sabem o que Não, estão no fazendo. meu Elas entendimento não estão sendo sabem. levadas ter feito manada, É. com Os desinformação, com algoritmos, os algoritmos, isso mesmo. lendo só o que mandam para E o que ele, querem e o ver. que querem ver, É. e o que Que é querem, porque é confortável. confortável. Também tem Não isso é também. isso? É uma bolha Tem porque é isso também, é uma confortável, eu não quero bolha, é saber do outro. bacana. Eu não É quero bacana. escutar o outro lado Não nunca. quero, porque isso vai mexer, eu não Mudar com a quero. cabeça dele, vai agredir, Então vai assim, é exatamente alterar. isso, E exatamente isso. pensar dói. E pensar Concorda? dói, dói. É doloroso É pensar, porque doloroso. você se É desloca. E as doloroso, pessoas você não querem. sofre, você sente aflição e tudo. Então é melhor você ficar nesse malabarismo, nessa É, coisa de superfície, porque é melhor, é mais tranquilo. é. E é lamentável, Não faz mal à saúde. porque Mas somos é, todos iguais, somos mesma humanidade. exatamente. Como é E que me pode preocupa muito a isso? situação no nosso país. Você pegar uma religião, você pegar uma usando o catolicismo, O a cristianismo em religião, si é e o cristianismo, né, não é nem só o catolicismo não, o cristianismo. o Você usar cristianismo. isso como moeda de discurso, de outdoor, de gente, eu fico, Porque pregando tudo. Aí vamos entrar na é, questão da religião. Aí você vai para pregar, quem vê direitinho, você vai qual foi a grande mensagem de Jesus, que era um homem exatamente. aqui, qual foi? Era arma? Pois é. Era É, matar os outros, a pena de talião? exato. Porque parece que Era o quê? Era isso? Era considerar uns melhores que os outros? Era. sabe o que é que eu sinto? É como se Como o é que que valesse era o pode? Antigo Testamento e O Antigo não o Novo Testamento, Testamento. perfeitamente. Aí quando eu vejo Porque o aquelas Antigo Testamento é que contém isso. exatamente. O Novo Testamento, que é o da doutrina espírita, que é assim, ele é o testamento que assim, claro que tem o valor, o Antigo Testamento tem todo o valor, Sim, porque claro que eram contextos sim. diferentes. A gente tem que Exato. entender a religião nos contextos, né. Mas quando chega o cristianismo, que vem Cristo, ele vem para derrubar e dizer realmente o que é que ele quer da humanidade. E essa humanidade que brada o nome dele, que bota o nome de Deus na boca, está fazendo tudo o contrário do que ele disse. Sabe uma coisa que É me agride? inacreditável. Quando eu olho aqueles Não consigo adesivos de compreender. carro Hum. com o nome fé, que é um escudo, uma espada transpassando e o cabo da espada o acento do do fé. É, né. A fé é um escudo e uma espada. Pois é. Jesus disse: "Quem não tiver pecado que joga a primeira pedra". Pedra, Ele olha exatamente. para o rosto de todos e diz: "Se De você não tem pecado, arremesse a pedra". E É. você não E vê o todos se outro, calam e não vê o outro, não vê o outro. como se todo muçulmano fosse um terrorista, Como se todo imigrante fosse um bandido. fosse um bandido, fosse um ladrão, como a maior parte dos imigrantes hoje são expulsos de suas próprias terras Que coisa por pior, catástrofes catástrofes econômicas causadas econômicas. propositadamente É, por multinacionais. pois é, pois é. Vá na Somália, que É, você vai ver que os antigos, que hoje os piratas da Somália, foram os antigos pescadores que perderam toda a produção de peixe para as multinacionais que pescam com linhas de arrasto de centenas de quilômetros, com a malharia tão pequena, que acabaram com os peixes que os pequenos pescadores da Somália que é a faziam. sobrevivência deles. Certo, eu Exatamente não isso. estou justificando a pirataria, Claro que não, mas não se não trata nasceu de uma hora disso. para outra. É. Não foi de uma hora para Teve uma outra. motivação, teve uma O mas que é é. que faz você largar tudo da sua terra e ir para um país de um idioma diferente, uma temperatura diferente, uma Sem alimentação casa, sem diferente? moradia, sem ninguém, arriscando a própria vida. E nós passamos por isso quando os É, venezuelanos chegaram em massa no Brasil e os uhum, comentários que fizeram dos venezuelanos. é, Então, essa questão do Brasil como o país do imigrante, como os Estados Unidos dizem, e é contraditório, um país que foi alimentado, povoado, e sua riqueza se deveu aos imigrantes e à exatamente. escravidão
preta do É. sul de seus estados, de Cruel, suas né, colônias, cruel demais, crudelíssima, mais crudelíssimo, ainda, crudelíssima porque a lá nos escravidão estados dos haviam Estados Unidos, é, verdade. fazendas de reprodução, É, em que exatamente, as mulheres eram estupradas. exatamente. Então você fica pensando assim, você não estudou nada dos Estados Unidos. É, Você não teve a menor preocupação de estudar nada sobre não, eles, só e nem sobre a idolatrar gente, e nem sobre a nem gente, sobre a é, gente. nem sobre a O Rio gente. Grande do Norte, o que expulsou de gente de Natal, do que veio do interior na época das secas para Natal, e Natal mandou para a região amazônica, foi um verdadeiro mortandade, morticínio sem limites. E é uma parte da história do Rio Grande do Norte que é É escondida. escondida, ninguém sabe, Ninguém fala sobre eu não isso. sabia, Quantos eu não sabia norte-riograndenses disso. foram para o Acre? Foram para o Amazonas? É por isso que nós temos poetas do Rio Grande do Norte no Acre. Sim, E a gente não sabe disso. A gente não lembra disso. Nós é, temos governadores do Acre que eram do Rio Grande do Norte. Mas olha, por quê? Porque parte da população do interior, expulsa pelas secas e pela cólera, pela varíola, vieram para Natal. Natal manda de navio com viagem só de ida, sem água e sem alimento. A quantidade de pessoas que morreram dentro dessas embarcações. Mas o interessante, nós não temos documentação aqui. Nós temos documentação no Pará. Sobre os olha, barcos que saem pois daqui. é, interessante. Aquela velha história do nosso estado não ter É. esse cuidado histórico com suas, né, Tá vendo como é sua identidade. complicado? É muito complicado, mas eu tô, assim, é isso, Henrique, eh, eu sou eu tô bem parecida com você, assim, em momentos de angústia, de preocupação, de aí em alguns momentos eu sou eu realmente tenho muita fé e eu realmente entendo o que é que o que isso representa, e eu fico pedindo que passe esse ciclo, que pa eu quero botar na minha cabeça que isso é cíclico, porque é uma forma que eu tenho de esperança, porque eu fico atônita com as coisas que eu estou vendo. É. Atônita, eu fico atônita, fico realmente preocupada. Muitos levam na brincadeira, acham que é uma questão tudo, outros acham que é questão de escolha. Não é, não é. É porque eu sempre fiz a minha vida refletindo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de superficialidade, eu gosto de profundidade. Se eu vou falar de alguma coisa, se eu vou ter uma opinião sobre alguma coisa, eu quero ter o mínimo de profundidade que eu puder ter, para discutir de uma forma pelo menos honesta, Perfeito. tá certo? Honesta. Então, hoje ser como eu sou, como você, é muito difícil. É muito É difícil difícil. viver aqui. É muito difícil. É É. muito difícil. Falando é. Se você se omitir, ficar em silêncio, que também é uma É, coisa que para pessoas como nós é difícil ficar, né, você é aguenta a difícil primeira, aguenta porque a segunda, aguenta a terceira, aí depois fala. é difícil porque a gente se sente, eu pelo menos eu me sinto assim, sinto meio que numa missão de, se eu tenho uma voz, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma possibilidade, pode não representar nada, mas pode uma pessoa, 2 pessoas pararem Escutarem. para refletir. Que é só isso que a gente pede. Só Só isso, pense. só pense, Não precisa, só né, não precisa conheça, concordar comigo, não mas precisa pense. concordar. E se você pensar e discordar, Mas beleza, pensou. Exatamente. mas pensou Eu, pela como sua professor, é isso que eu digo em cabeça, sala todos os dias. pensou pela sua cabeça, pensou, foi atrás, viu, não viu a coisa só no que está em cima, viu o que é que tem por baixo disso, o que trouxe isso, o que conduziu a determinadas coisas. Então assim, gente, é isso. Quando eu fiz isso aqui, assim, que eu fui eu disse exatamente isso, eu queria um espaço para isso. Para reflexão, para pensar, para conhecimento, para essa desinformação reinante que está aí. É lógico que um podcast desse aqui não tem menor condição de bater de frente com redes e redes de transmissões de coisas absurdas, mas o pouco que eu estou conseguindo aqui trazer é para esclarecer mesmo. E as pessoas, aí vocês façam o que quiserem com isso, com a informação. Estou fazendo a minha parte. Aquela história do passarinhozinho que bota uma no incêndio, né? É, na gotazinha Bota de uma água. gotazinha da, tô botando minha gotinha lá. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu acho que eu tenho que fazer isso pelo nível de trajetória que eu tenho na minha vida. Pelo que eu já passei, pelo que eu já estudei, pelo que eu vejo, pelo que eu já assumi que tenho esse tipo de postura.
Mas é muito difícil, porque eu encontro às vezes eu fico muito decepcionada e às vezes eu fico muito triste, muito, muito triste, porque tá ali na cara e as pessoas não estão enxergando. É uma angústia. É angustiante, É uma angústia do tempo angustiante. futuro quase que presente. Quase que presente. Porque isso não dura Perfeito. mais do que essas situações dos Estados Unidos em relação à América do Sul, e essas questões das nossas eleições, elas vão estar Sim, todas essas questões das eleições, confluídas até o todas. final do ano. Pois é, Pode escrever. eu sei disso. Eu, como historiador, em sala de aula, eu disse: pode se preparar, Israel vai invadir o Líbano e vai se apossar de parte do território. Pode ficar presente que os Estados Unidos vão invadir a Venezuela. E aconteceram as duas coisas. Outra coisa, os Estados Unidos vai tentar invadir o Iraque, o Irã, mas vai se arrepender. É, o Que é uma Irã. guerra que os Estados Unidos perdeu. Isso aí Tecnicamente ele perdeu. perdeu, E perdeu. não vai assumir. É. E a gente não percebe. Perdeu. E Hum. nós não somos o Irã. E não queremos ser Venezuela. Nem queremos ser Cuba, que vai ser o próximo alvo norte-americano até Exatamente, já dezembro. foi dito, né? Ah, Já foi dito, tudo tá explicitamente. explicitamente, Explicitamente. Como ele falou do explicitamente. presidente da República atual, o que ele disse sem mandar Trazendo recados. é. Então, somos um alvo. Eu sei disso, é isso que Somos me um alvo. preocupa, eu sei que nós somos. Em Teve muito pouco tempo a gente vai ver isso. é, Até janeiro a gente vai ver isso. Então é uma angústia pesada, exato. como cidadão brasileiro, cidadão norte-riograndense e como professor de história, como Uhum, historiador, exatamente. né? Quando você vê isso, É. historiadores parece que conseguem ver um pouquinho mais à frente, É porque né? vocês já trazem É. esse essa envergadura, né, de tanto conhecimento, de coisas. Eu determinados livros, eu eu não eu comecei a reler 1984. Ah, Pronto, não vou mais ler não. Ave Aí Maria. tô começando eu tô como as democracias morrem, eu saí apavorada, Apavorada. apavorada. Mas é. Aí, aquele Fahrenheit, né. Fahrenheit. É, aquele que é também que é bem na linha de É uma 1984, tudo vai distopia bem distopia, atual. É. atualíssima, em cima É do uma distopia conhecimento, atual. destruição Já dos leu Admirável Novo Mundo? admirável de Adolfo, já Exatamente. De também, Huxley. também. Então, Assim, eu não tô mais conseguindo se as reler, porque eu pessoas já li todos. minimamente se preocuparem de ler, nem que seja um resumo disso, Só um resumo. dessas Aí obras, pare e olhe para o e Brasil olhe, e olhe para o mundo. olhe para o mundo e olhe para o Brasil. Pois é assustador. Mas Henrique, que prazer lhe Prazer foi meu. receber Foi muito aqui. bom. Final de noite. Ave Maria, adorei. Assim, é uma conversa que fluiria muito tempo, muito mais tempo, com absoluta certeza, mas você trouxe muita informação. Eu acho que você traz muita reflexão, dito por uma pessoa que tem muito conhecimento, não é um qualquer, não é uma pessoa que está aqui, como você próprio disse: "Eu sou disso, daquilo", ninguém tratou aqui de questão de sentimento, de política, de nada. São coisas absolutamente reais, palpáveis, coisas É. que a gente está vendo, não vê quem não quer. Eu acho isso importantíssimo. Eu me proponho a isso, eu não tenho o conhecimento que você tem para fazer o que você fez, mas eu escolhi a pessoa certa. Eu que fico muito feliz de ter Viu? participado e ter ajudado a contribuir com Com essa certeza. gotinha de água no incêndio que a gente está vivendo, Pois é. né? Mas foi um prazer, né? Foi uma satisfação muito grande, até porque também encontrar uma pessoa que dialoga, que consegue entender, Pois é. que algumas pessoas, inclusive intelectuais do meu mundo, não conseguem. Não, tem Parece que eu muita falo e gente. parece que eu tô falando com a parede, Eu tô nessa condição né? também, Então é de bom. falar com pessoas que eu tenho como pessoas, assim, bem e que, não sei, alguma coisa aconteceu, eu não sei. Exato. Alguma coisa aconteceu, porque É. não é possível, não E é o seu possível. papel é muito importante como comunicadora. Ter a disponibilidade desse aparato de informação e de comunicação é muito importante. Uhum. Seu papel não é apenas de comunicar, mas é um papel de informar. De informar. É um papel de ajudar a sociedade a Isso, ser um pouco melhor a partir de uma reflexão. perfeito, Então, perfeito. é isso. É isso. Somos necessários É. nesse mundo e encontrar uma parceira assim como você, eu fiquei muito feliz, eu não esperava, né, essa abertura, nem esse diálogo fluir dessa maneira. É. Mas, enfim, eu fico sempre no aguardo de uma nova possibilidade, Não de uma tenha nova dúvidas. oportunidade. Você não tenha nem dúvidas disso.
Teremos muitas, eu creio que sim, que nós teremos muitas. Mas muitíssimo obrigada, mais uma Eu que vez, agradeço. foi um grande prazer e vamos encerrar aqui já 1 hora passa rápido demais para esse tipo de conversa. Encerrar aqui nosso podcast com esse show aqui que foi perfeito, eu adorei. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e reflitam, pensem, pensem, reflitam, conheçam. Vamos ter cuidado nessa nossa Vamos ter cuidado. travessia Nessa de final de ano, travessia, ela nos pertence. Ela é, nos que nos pertence. pertença. Nos pertence, que nos pertence. Que nos Que pertença. nos pertence, não nos tirem. Não nos tirem, perfeitamente. Muito obrigada, uma boa noite a todos.